Campo pessoal, Dilma Cordeiro falando aqui. E deixa eu falar uma coisa, se você já sabe analisar ação, já entende o que é lucro líquido, margem, endividamento, então você já tem uma enorme vantagem para operar opções com segurança. É muito comum o pessoal esquecer esses conceitos quando descobre as opções. Estuda várias estratégias, devora livros, devora vídeos, absorve um monte de conteúdo, mas ignora a qualidade da ação. Resultado, até monta excelentes operações, mas na ação errada. E acaba perdendo dinheiro. E eu vou te mostrar isso na prática, com um caso que aconteceu no passado, com uma ação que hoje pode te levar ao mesmo erro. Quem está no mercado há algum tempo aí deve ter lembrado que alguns anos atrás a Cogna 3, né, a famosa Conga, virou a queridinha do mercado. Na lista, rede social, grupo de WhatsApp, todo mundo falando da ação. E esse otimismo gerou o que a gente chama de efeito manada. Muita gente procurando papel, comprando. E quando muita gente corre para o mesmo lado, o que acontece com as opções? O prêmio sobe muito. E foi exatamente isso que aconteceu. Com esse movimento, uma simples operação de venda coberta chegava a pagar 10% em um único mês. Para quem não conhece a venda coberta, rapidinho. Você vai comprar uma ação e vender uma call. E quando você vende essa call, você recebe um prêmio, um dinheiro, como se fosse um dividendo extra. E naquela época, a Cogna te dava 10% para vender essa call. Ou seja, mesmo que a ação não suba, você já tem aquele ganho garantido. Só que essa história, no fim, não acabou bem. Vamos ver no gráfico isso daqui, ó. Essa história foi lá em meados de 18, 19, né? E a gente pode ver aqui, ó, né, que o papel, se a gente pegar aqui de dezembro de 18 até lá 19, ó, a gente tá falando nada de uma alta de na casa de 60%. Então foi mais ou menos nessa época aqui. Todo mundo falando da Cogna, mas depois o negócio azedou, né? Se a gente olhar aqui para frente, a ação despencando, veio a pandemia, né? E hoje está lá na casa dos R$3. Então se a pessoa teve sorte de ter feito uma ou outra venda coberta antes do papel cair, beleza, ela está tranquila. Mas se ela continuou, a queda foi tão grande que mesmo esse prêmio muito gordo não foi suficiente para cobrir o prejuízo. A estratégia estava certa. A base, a ação, é que estava errado. E eu quero saber, comenta aqui embaixo se você viveu essa fase da Cogna. Vamos entender o que aconteceu então com Cogna. Por que teve isso? Todo mundo falava que a empresa estava com bons resultados, que as coisas mudaram, pessoal. Empresas mudam, pode acontecer. Ela vinha, né, com bom lucro, com boa margem, né, só que entre 18 e 19 muita coisa mudou. Então, ó, o lucro despencou, a margem despencou, a dívida aumentou, e depois, prejuízo atrás de prejuízo, veio pandemia, veio um monte de coisa e acabou impactando a empresa. E muita gente não olha isso. O pessoal fica lá, não, o pessoal falou que tá bem, né? Acha que não mudou nada com a empresa, que só foi oscilação de mercado e não vê que mudou os fundamentos da empresa. Estratégia de opções não existe no vácuo. Ela depende totalmente de uma ação. Se a empresa tem fundamentos fracos, margem apertada, dívida alta, mais cedo ou mais tarde a ação vai puxar para um lado e a sua operação não vai muito bem. E se você quer saber que empresa hoje está pagando prêmios absurdos para uma simples venda coberta, mas pode ser uma cilada, já clique em curtir e compartilhe o vídeo com seu amigo aí que viveu a fase da Cogna. Então, antes de falar de qualquer estratégia de opções, pense em qual ação escolher. Se você não sabe, aqui eu vou trazer alguns filtros que você pode utilizar para pelo menos evitar uma cilada, uma fria muito grande. Existem vários outros fatores que você pode olhar, mas você olhando esses três já vai te livrar de muito problema. Vamos pegar uma empresa bem conhecida que é consenso que todo mundo sabe que é uma excelente empresa. Vamos pegar a Itaú aqui. Primeiro filtro que a gente tem que olhar. O lucro líquido, ele tem que ser crescente ou pelo menos constante nos últimos anos. Se a empresa estava dando prejuízo, daí dá um lucro ali, pode ser um sinal de recuperação? Pode, mas você não sabe como é que vai ser dali para frente. Então, pega aquilo que já é certo, deixa essas teses mais complexas para quando você tiver mais experiente. Então, se a gente olhar o lucro líquido aqui de Itaú, tá, a gente percebe que, ó, sempre positivo, sempre crescente. Outro filtro é olhar a margem líquida. Porque empresas com margem de ganho muito pequena, qualquer mudança no mercado, ou um problema ali de vendas, de resultado, aquela margem que é pequena vai para o ralo. E daí o lucro que ela tinha antes vira prejuízo. Então, se a gente olhar aqui, margem do Itaú sempre, né, acima dos 10. Aqui teve 2020, mas foi pandemia, né? Ou seja, mesmo na pandemia ficou ali perto dos 10, né? Por isso que fundamentalmente é uma empresa muito sólida. E por fim, baixo endividamento. Uma empresa com dívida alta, em momentos ruins, isso daí vira uma âncora, pode puxar os resultados da empresa. Às vezes ela até tem uma dívida alta, mas como está no momento bom de mercado, ela gera muito resultado, ela consegue lidar com isso. Mas aí passa por um período mais conturbado,
o negócio fica complicado. Para sair um pouquinho de Itaú, vamos olhar outra ação agora então. Vamos olhar a Engie. Também é uma empresa muito bem fundamentada. A gente olhar aqui, ó, lucro líquido, sempre positivo, crescente, margem boa, e a dívida aqui dela, aqui, ó, dívida líquida por EBITDA aqui, ó. Você perceba que sempre gira num padrão ali na casa dos 2 e pouco. Uma empresa que lida bem com a sua dívida. Existem outras coisas que você pode olhar? Claro que existe, mas passando por esses 3 filtros, você já vai evitar cair muita cilada. Se algum desses filtros não passar, evite para não ter dor de cabeça no futuro. Agora sim, vamos falar daquela ação que está pagando absurdos na venda coberta, que é a famosa Casas Bahia, antiga Via Varejo. Vamos aqui, ó, para setembro, ó, compra ação e vende call aqui, ó, só de prêmio aqui, ó, ação não precisa nem sair do lugar. Vamos pegar a rentabilidade aqui, ó, só de vender a call, 8%. Hoje é dia 9/8 para 19/9, pouco mais de um mês, você tirar 8%. Se a ação não sair do lugar. Mas vamos ver os nossos filtros? Então vamos lá, lucro líquido. Faz tempo que não dá um lucro bom, hein? Até antes da pandemia ali, ó, também não dava muito lucro. Margem, quando dava, baixíssima. E dívida líquida por EBITDA, pode perceber que tá bem alta. Após pandemia chegou a bater 12, deu uma melhorada, né, mas ainda assim bem alta. Então não cai na ilusão lá que, não, vou fazer venda coberta com essa ação porque ela vai me dar mais lucro. Pode até dar no começo ali, se a ação ficar onde tá, não se mexer muito. Mas se ela cair, não, vai ser pouco. É uma cilada, viu? Então, resumindo, pessoal, opções pode ser sim uma ferramenta incrível para gerar renda, mas só funcionam de verdade se você combinar a estratégia certa com a ação certa. Quer aprender como escolher essas ações e montar operações seguras e rentáveis? O link do meu treinamento ABC das opções está aqui na descrição. E lá eu mostro tudo passo a passo. Quer saber outras empresas que passam ou não no meu filtro? Deixa aqui nos comentários e já aproveita para se inscrever no canal. Até mais, pessoal!